A gente olha para a Bíblia e pensa, um livro. Um livro enorme, importante, mas um livro só, certo? Bom, e se eu te dissesse que a Bíblia, do jeito que a gente conhece, na verdade não existia? Que essa ideia de um livro único é bem mais recente do que a gente imagina? A história de como ela foi montada não é sobre um livro que apareceu pronto. É sobre como uma biblioteca inteira, cheia de peças diferentes, foi organizada. E é essa história que a gente vai desvendar agora. Então, a grande pergunta é essa: como é que essa coleção de pergaminhos, de textos escritos ao longo de séculos, virou o livro mais influente do mundo? A resposta, você vai ver, não foi um raio divino. Foi, na verdade, um processo bem humano, cheio de debate, descobertas arqueológicas incríveis e decisões que literalmente mudaram o curso da história. E não foi rápido. Pensa só nisso. Mais de 1000 anos. É tempo pra caramba. Imagina as gerações e gerações de pessoas, escribas, tradutores, monges, todos trabalhando para preservar, copiar e tentar entender esses textos. A formação da Bíblia é, sem exagero, uma das maiores sagas editoriais que já existiu. E aqui tá a chave para entender tudo. A grande sacada é essa. Esquece a ideia de livro. Pense na Bíblia como uma biblioteca. Uma estante cheia de livros de todos os tipos. Tem história, tem poesia, tem profecia, tem cartas pessoais. Cada um escrito numa época, por gente diferente, com um propósito diferente. Quando a gente entende isso, tudo começa a fazer sentido. Beleza, então, vamos entrar nessa biblioteca. E a nossa primeira parada é lá no comecinho de tudo, a origem dos textos. Como é que essas histórias foram parar no papel? Ou melhor, no papiro. Antes de existir qualquer Bíblia escrita, as histórias eram contadas, sabe, ao redor da fogueira, de pai para filho, era a tradição oral. Levaram séculos até que tudo isso começasse a ser registrado, e os materiais eram super frágeis, tipo papiro e pergaminho. Os textos originais foram escritos em 3 línguas, hebraico e aramaico, principalmente para o Antigo Testamento, e o grego, que foi a língua do Novo Testamento. Parece ficção científica, né? Tipo, poder dar uma espiada num rascunho da Bíblia de antes de Cristo. Mas o mais maluco é que uma das descobertas arqueológicas mais sensacionais do século XX nos deu exatamente isso. O ano é 1947. Imagina a cena. Um jovem pastor beduíno está procurando uma cabra que se perdeu lá perto do Mar Morto. Ele vê uma caverna, joga uma pedra lá dentro e ouve um barulho de cerâmica quebrando. O que ele acabou de encontrar ia virar de cabeça para baixo o nosso conhecimento sobre a Bíblia. Eram os manuscritos do Mar Morto. Pensa bem, textos bíblicos 1000 anos mais antigos do que qualquer cópia que a gente tinha até então. E a maior surpresa de todas? Os textos não eram idênticos. Havia versões diferentes dos mesmos livros. Isso provou que, naquela época, a Bíblia ainda era um texto vivo, em movimento. Não existia uma única versão oficial, fechada. Enquanto isso, lá em Alexandria, no Egito, o grego era tipo o inglês da época. Era a língua universal. E como muitos judeus que viviam fora de Israel já não falavam hebraico, rolou a primeira grande tradução da história, a Septuaginta. Essa versão em grego ficou tão, mas tão importante que foi a Bíblia que os próprios apóstolos de Jesus leram e usaram nas suas pregações. Aí o cristianismo começa a se espalhar, e com ele um novo desafio aparece. De repente, não eram só os textos antigos. Começou uma explosão de novos escritos, e a igreja primitiva se viu numa encruzilhada. Como decidir quais deles eram realmente inspirados por Deus? A situação era, para dizer o mínimo, caótica. Além dos 4 evangelhos que a gente conhece hoje, circulava o evangelho de Tomé, o de Pedro, o Apocalipse de Paulo. Tinha dezenas de textos e cada um dizia até a verdade. Essa quantidade enorme de livros gerou muita confusão e brigas teológicas. A igreja precisava urgentemente de uma lista oficial, de um padrão. E a gota d'água, o cara que forçou uma decisão, foi um teólogo chamado Marcião. Ele chegou com uma ideia super radical. Disse que o Deus do Antigo Testamento era mau e jogou tudo fora. Para ele, a Bíblia deveria ter só uma versão editada do Evangelho de Lucas e algumas cartas de Paulo. Essa heresia foi um choque tão grande que obrigou a igreja a reagir e a dizer: não, peraí, a história não é essa. E foi essa reação que acelerou a criação de uma lista oficial. Então, a resposta para a heresia de Marcião foi o início do processo formal de definir o que entrava e o que não entrava na Bíblia. A biblioteca estava finalmente prestes a ser organizada num único volume. E a palavra que eles usaram para isso foi cânone, vem do grego cânon, que significa literalmente uma régua, uma vara de medir. A ideia era essa:
O cânone seria a régua para medir todos os outros escritos. Seria a lista oficialíssima dos livros que a Igreja como um todo reconhecia como a palavra de Deus. Mas como é que eles decidiram? Foi no achismo? De jeito nenhum. Eles usaram basicamente 3 filtros. Primeiro, o texto foi escrito por um apóstolo ou por alguém bem próximo deles? Segundo, o que o livro ensina bate com a fé que as igrejas já viviam e pregavam? E terceiro, e talvez o mais importante, esse livro já era lido e aceito pela maioria das comunidades cristãs no mundo todo? Só o que passava nesses 3 testes entrava na lista. E olha que legal, isso não foi um decreto de um dia para o outro. Foi um processo de consenso que levou décadas. O momento decisivo foi no ano 367, quando Santo Atanásio de Alexandria, um bispo super influente, publicou uma carta com a lista dos exatos 27 livros que formam o nosso Novo Testamento hoje. E essa lista depois foi confirmada em concílios importantes em Roma e em Cartago, botando ponto final na discussão. E essa frase de Santo Agostinho, um dos maiores pensadores do cristianismo, resume tudo perfeitamente. Para os primeiros cristãos, a Bíblia não era um livro que simplesmente caiu do céu. Era a igreja, a comunidade de fiéis, guiada pelos sucessores dos apóstolos, que tinha autoridade para discernir e confirmar quais escritos eram, de fato, a palavra de Deus. E o mais incrível de tudo é que a gente não precisa só confiar em cartas e documentos antigos. Nós temos uma prova física, uma espécie de fotografia da Bíblia, da mesmíssima época em que o formato final dela estava sendo decidido. Dá uma olhada nisso aqui. Este é o Codex Sinaiticus. É um manuscrito gigantesco, do século IV, escrito à mão em grego. É uma das Bíblias mais antigas e mais completas que sobreviveu até hoje. E adivinha o que tem nele? O Novo Testamento inteirinho, com os exatos 27 livros que Santo Atanásio listou. É a prova material, o flagrante daquele momento decisivo da história. Beleza, com o cânone do Novo Testamento definido, a gente podia pensar que a história acabou aí. Mas não. O processo de traduzir e passar esses textos para frente continuou, e isso gerou algumas diferenças importantes que a gente vê até hoje. Logo depois que o cânone foi fechado, lá pelo ano 400, São Jerônimo fez um trabalho monumental. Ele traduziu a Bíblia inteira para o latim, que era a língua oficial do Império Romano. Essa versão, que ficou conhecida como Vulgata, se tornou o texto padrão da Bíblia no mundo ocidental por mais de 1000 anos. Aí a gente dá um salto de 1000 anos no tempo. Chega o século XVI e a Reforma Protestante vira a Europa de cabeça para baixo. E com ela, o debate sobre a Bíblia volta com tudo. Mas dessa vez, a briga não era sobre o Novo Testamento. Todo mundo concordava com os 27 livros. A grande questão agora era sobre o Antigo Testamento. E é por isso que, até hoje, as Bíblias têm números diferentes de livros. Você já reparou? É bem simples de entender. A Igreja Católica manteve como base a Septuaginta, a antiga tradução grega, que tinha 7 livros a mais, os chamados deuterocanônicos. Já os reformadores protestantes, como Lutero, preferiram voltar para o cânone hebraico original, que não tinha esses livros. No fim das contas, tudo se resume a qual biblioteca antiga cada um decidiu seguir. E assim, a jornada se fecha. De histórias contadas de boca em boca a rolos de papiro escondidos em cavernas. De debates super acalorados em concílios a traduções que definiram civilizações inteiras. Essa biblioteca antiga, montada peça por peça, não é só um objeto de museu. Ela continua, de uma forma impressionante, a inspirar e a moldar a vida de bilhões de pessoas. E a pergunta que fica no ar é: como? Como é que um livro com uma história de formação tão humana, tão cheia de idas e vindas, consegue ter uma autoridade tão divina para tanta gente?